Graças a Deus, professor Basotti. Hoje nós vamos estar aqui falando de mais uma igreja, do Apocalipse, dessa carta. E essa é a carta mais extensa que nós temos, da igreja de Tiatira. Poderíamos fazer aí novamente um panorama do que nós já vimos e já entrarmos na leitura desse texto bíblico? O senhor fez uma observação muito feliz no início desse seu comentário, que é a carta mais extensa. E é interessante que esta é considerada a cidade menos importante, sim, do ponto de vista humano, digamos assim, né? Então a gente já aqui aprende uma primeira lição, quer dizer, para Jesus, quando ele manda a mensagem para as igrejas, ele não está preocupado qual igreja que é mais importante, qual que é menos importante. Se é central, não é central. Se é central, se é... ou como fazem alguns irmãos, a primeira, a segunda, a terceira, se coloca a primeira, a segunda, a terceira, né? Mas assim, ele escreve aquilo que a igreja está precisando. Certo. E ele sempre mantém aquela linha, ele começa reconhecendo as qualidades, aí nós já aprendemos uma outra lição. Nós, pela nossa natureza, já começamos descascando o sujeito, já começamos descendo a lenha. Jesus não, ele primeiro reconhece as virtudes, depois ele aponta as falhas, mas no sentido de exortar, e depois tem a promessa para aqueles que estão vivenciando a fé. Há uma linha, eu acho Jesus muito fácil de entender, pastor. Sim. Eu sou casado há 35 anos já. Se eu perguntar quem é mais fácil de entender, a Rose ou Jesus? Olha, é mais fácil entender Jesus, porque ele... Rose. Abra o olho. Bom, vamos lá então, Vamos então. Bom, em relação ao contexto, a gente percebe que cada cidade ela tem uma característica, Verdade. Então, em Tiatira havia as chamadas guildas, Essas guildas equivaleriam hoje aos nossos sindicatos, no caso de trabalhadores, Sim. Ou aqui nós temos, por exemplo, a Associação Comercial e Industrial de Maringá, assim, Sim. Onde reúne os empresários. Então, as guildas, ou elas eram de trabalhadores, artesãos, ou de empresários. Só que essas associações eram diferentes das nossas hoje. Eles faziam reuniões em templos pagãos, e traziam para fazer os seus banquetes carnes que haviam sido dedicadas a ídolos. Sim, sim. E aí o que a gente percebe é o seguinte, era muito importante para as pessoas que eram trabalhadores ou empresários participarem destes rituais. E se o indivíduo não participava, ele não era considerado membro daquele grupo, isso atrapalhava muito a vida comercial dele. Então esse é um aspecto que tem que ser levado em conta quando a gente vê esta igreja, quer dizer, havia uma pressão para que as pessoas, além dos seus princípios cristãos na igreja, também participassem dessas festas, desses banquetes. E então isso gerava um conflito. Então eu acho que esse é um ponto para nós entendermos esta igreja, a mensagem de Jesus, esse conflito que havia. E no meio desse conflito aparece uma figura, que é a figura de Jezabel. Ainda em relação ao contexto, pastor, eu vejo assim, William Barclay, por exemplo, ele faz um comentário, ele fala assim, a carta a Tiatira é a carta mais misteriosa, assim, eu não me atreveria, ninguém se atreve, a decifrar os mistérios dessa carta. Eu não concordo muito com o William Barclay pelo seguinte, eu acho que eu realmente não me atrevo, eu não tenho a chave, mas eu sei quem tem a chave, ele nos dá a chave aqui. Quando Jesus fala Jezabel, eu me lembro do nosso estudo que nós fizemos lá dos vilões da fé. Então, quer dizer, para entender essa carta, temos que entender esse contexto, que eram chamadas guildas, que eram essas associações, e entender a figura de Jezabel. Então, eu vou aqui, pastor, fazer a leitura primeiro, que é a leitura da carta em si. Então, esse é o nosso contexto. E hoje eu trago aqui, para fazer essa leitura, essa Bíblia, a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia que eu gostei muito. Foi indicada por um pastor metodista. E é interessante que essa é uma Bíblia que é editada pela Igreja Católica. Alguém pode falar, mas Basotti, você está usando uma Bíblia católica aí, você é um evangélico. Então é importante que as pessoas entendam que não existe Bíblia católica ou Bíblia evangélica. Então é a Bíblia, Então ela tem uma vantagem, principalmente em relação ao Antigo Testamento, que ele vai direto do hebraico original para o português, sem passar pelo latim ou pelo grego, que é uma característica da maioria das nossas Bíblias. No Novo Testamento, que foi escrito originalmente no grego, já vem direto do grego para o português, ela tem algumas particularidades, pastor? Então eu gosto, por exemplo, que em vez dela falar assim, igreja de Tiatira, ela fala igreja em.
Eu vejo assim, a igreja de Jesus está em Maringá. Né? Ela não é de Maringá. Ela não pertence a uma localidade ou uma cidade. Né? Isso, exatamente. Ela pertence ao Senhor e está inserido naquele contexto ali. Né? Então eu vou ler usando a minha Bíblia de Jerusalém aqui, a partir do versículo 18 do capítulo 2, que diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Assim diz o Filho de Deus, cujos olhos parecem chamas de fogo e cujos pés são semelhantes ao bronze. Conheço a tua conduta, o amor, a fé, a dedicação, a perseverança e as tuas obras mais recentes, ainda mais numerosas do que as primeiras. Reprovo, contudo, pois deixas em paz Jezabel, esta mulher que se afirma profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem, comendo das carnes sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe um prazo para que se converta. Ela, porém, não quer se converter da sua prostituição. Eis que vou lançá-la num leito, e os que com ela cometem adultério, numa grande tribulação, a menos que se convertam da sua conduta. Farei também com que seus filhos morram, para que todas as igrejas saibam que sou eu quem sonda os rins e o coração, e a cada um de vós retribuirei segundo a vossa conduta. Quanto a vós, porém, os outros de Tiatira, que não seguem esta doutrina, os que não conhecem as profundezas de Satanás, como dizem, declaro que não vos imponho outro peso, e o que tendes, todavia, segurai-o firmemente até que eu venha. Então essa é a mais longa das cartas, como o senhor bem falou, né, pastor? Então eu acho que a gente poderia aqui, inclusive, pastor, já, começando, é o padrão, que é a apresentação de Jesus. Né? Jesus, ele vai se apresentar aqui. Sim. E começa assim: Assim diz o Filho de Deus, cujos olhos parecem chamas de fogo, né? E cujos pés são semelhantes ao bronze reluzente. Eu vejo que Jesus aqui, pastor, parece que ele apareceu daquela forma com poder, né? Sim, sim. E esses olhos, né, como chamas de fogo, é um olhar penetrante que consegue enxergar as intenções do coração humano. Não só aquilo que está sendo feito, né? Por isso que traz essa figura, né? Que parece, no momento, até assustador. Não, mas é um Jesus que agora ele é ressuscitado e ele tem essa capacidade de enxergar de uma maneira muito mais profunda. Quando ele andava no meio dos discípulos ali, com a multidão, ele já conhecia a intenção de muitas pessoas, ele percebia. Mas agora não, ele tem um conhecimento muito mais pleno e por isso ele vem para essa igreja, né? E aí uma outra característica aí dos pés, como bronze. Ou latão reluzente, nas outras traduções. Que a ideia que é apresentada aqui, que na verdade Jesus agora, por ele conhecer profundamente a igreja, algumas traduções, como eu falei, traz a ideia do bronze. O bronze está ligado a julgamento. Então, o Senhor vem agora para trazer uma palavra de julgamento. Só que antes do julgamento, ele fala assim, olha, eu vou dar um tempo para arrependimento. Tá? Então, se não se arrepender, aí sim virá as consequências. Mas ele está deixando bem claro, olha, eu estou vendo todas as coisas de uma maneira profunda e num contexto geral das coisas, né? É interessante assim, de todas as aparições de Jesus aqui, essa para mim é que ela emana mais poder, assim, que dá uma ideia de, ele é sempre o mesmo. Né? E lá no final ele vai falar que vai dar o poder. Eu vejo que há sempre uma ligação entre a forma como Jesus se apresenta para uma igreja, né, e como ele vai lá no final, né, fechar aquilo. A mensagem está ligada. Aqui ele aparece poderoso, não que ele não seja poderoso sempre. Sim, né? sim, mas lá no final ele fala que vai dar o poder, né, para a própria igreja. Para a própria igreja, ou para os fiéis. Então há sempre essa ligação, né, pastor? Sim, e talvez, professor, essa aparição de Jesus dessa forma está relacionado, vamos dizer assim, à gravidade da situação. Então, exigia realmente uma manifestação muito mais forte, muito mais intensa, diante dessa tolerância com o mal, a tolerância com os padrões da época, ou talvez tomando a forma, vamos dizer assim, daquele contexto da cidade. Bom, então, como nós falamos, havia um problema, né? Então, as pessoas da igreja, que eram comerciantes, né, ou que eram trabalhadores ou artesãos, né, elas tinham a pressão para participarem de cultos pagãos, digamos assim. Sim. E aqui, pastor, entra uma questão que eu acho muito importante, que vai ser a questão do sincretismo religioso. Né? Sim.
quando a gente olha a figura de Jezabel, lá no livro de Reis, Primeira Reis, né, eu acho que dá para nós traçarmos um quadro. Veja bem, Jezabel não necessariamente é uma mulher aqui, pode ser até um homem, ou pode ser até um... É uma questão do caráter. É, né? O caráter, exatamente. E para mim a questão do caráter de Jezabel, quando eu falo do caráter, eu me lembro quando nós temos o nosso estudo aqui dos vilões da fé, e a Jezabel é top. Né? Como mulher, nós escolhemos, eu não sei se existiria na Bíblia mulher mais perversa do que a Jezabel. Né? É naquele episódio da vinha de Nabote. Né? Eu me lembro muito bem. Para quem não conhece essa história, a Jezabel, ela se casou com o rei Acabe, né? Ela era filha de um rei sidônio. Né? Então, quando ela vem para Israel, ela traz o quê? O culto a Baal. E ela quer introduzir esse culto. Né? E eu acho interessante em Jezabel o seguinte, eu não me lembro dela ter tentado falar assim, não quero rituais aqui para Yahvé, não. Ela quer fazer um sincretismo. Né? Quer dizer, ela não vai destruir, mas a gente sabe que indiretamente é uma forma de destruir o culto a Deus. Então, esse caráter, digamos, de Jezabel aqui, nessa carta, justamente é isso. Ela está trazendo alguns ensinamentos contrários àqueles ensinamentos, ou dizendo assim, não faz mal, podemos agregar isso, entendeu? Mas tanto é que, por exemplo, não havia grandes divindades ali, digamos, naquela localidade. Isso, não era como Éfeso, por exemplo. Como Éfeso, mas dá a ideia, né, de que, por exemplo, Apolo seria uma das divindades ali, e tanto é que aí fala assim, não, Jesus, ele é o Filho de Deus, né? Porque Apolo era filho de uma divindade, né? Não, Jesus é o Filho de Deus, e aí então nós temos que ouvir o que Jesus está trazendo. E muitas vezes a palavra de Jesus, professor, traz uma radicalidade. Nós temos que entender isso. E se nós queremos viver no reino de Deus, então nós temos que seguir as leis do reino de Deus. E essa lei muitas vezes nos leva a nos afastar de certas coisas. Eu tenho que fazer certas decisões rompendo com algumas coisas, né? Exatamente, pastor. Bom, em relação a Jezabel, eu vejo assim, pastor. Possivelmente, como ela era uma mulher muito fina, no final ela passa a perseguir explicitamente Elias, mas vê que no início, principalmente na fase inicial, ela é muito sutil. Né? Então, rapidamente relembrando o episódio da vinha de Nabote, Nabote tinha uma plantação de uvas ao lado do palácio do rei. E o rei propôs, né? Eu quero comprar. Né? Queria fazer uma horta. Uma horta, né? Exatamente, enfeitar o seu... fazer uma extensão do jardim do seu palácio, digamos assim. Né? E o Nabote falou, não vou vender. Era uma tradição na época passar de pai para filho. Sim, a terra pertencia à família. Pertencia à família. Era mais do que um negócio, né? Era uma tradição. Sim. Né? E aí o Acabe ficou chateado, aí vem a Jezabel, como aquela esposa atenciosa, Acabe que está tristinho, o que aconteceu, né? Viu que ele está fazendo biquinho, né? Ele, o cara não quis comprar, vai vender a vinha, eu tô magoadinho com ele. E ela, calma, meu bem, né? Eu vou resolver isso para você, deixa comigo. E ela resolve mesmo, né? Sim. Então, o que ela faz? Né? A gente lê o texto. O Nabote, coitado, não é um homem de boa índole, ele pensou que ia ser uma homenagem para ele, né? E parece que teve lá uma espécie de festejo, realmente. Aí, de repente, aparecem duas falsas testemunhas, acusam Nabote de um crime que ele não cometeu e ele é apedrejado, né? E é interessante que Jezabel tem essa característica de agir sempre dentro da lei, né? E a lei dizia, se o cara blasfemou contra Deus e contra o rei, né? Se ele é apedrejado, a propriedade dele vem para o rei, né? Então ela atende ao desejo do marido, ele ia pagar uma fortuna, ainda recebeu de graça, né? Sim. Isso. Então essa é a forma de Jezabel atuar, né? Então, nós podemos pegar, né, o texto de Efésios, ali no capítulo 4, verso 27, onde Paulo fala, não deis lugar ao inimigo, né? E num outro momento ele fala assim, as astutas ciladas de Satanás, do diabo, né? Então, no caso aqui, nós vemos que o caráter aqui é uma coisa muito astuciosa, tentando, falando, não, gente, não dá nada não, né? A gente usa essa expressão. Exatamente. Tal. Uma outra expressão que a gente poderia utilizar, professor, que seria assim, aquela fazer vista grossa. Isso. Essa ideia de fazer vista grossa, né, traz a ideia de onde surgiu, né, a ideia do fazer vista grossa. Né? Conta a história de um comandante, né, que numa das batalhas ele havia perdido um olho. Né? E aí então ele estava ali na batalha e tal, né, já numa outra batalha, e aí então ele recebeu uma ordem, né, direta, olha,
se retire da batalha, né? Ou seja, vamos recuar. E aí, então, ele não quis recuar, então ele pegou o binóculo lá, a luneta, né? E pôs no olho cego, que ele não enxergava nada. Ele falou, não estou conseguindo entender os sinais da bandeira. Vamos continuar. Então, fazer vista grossa. Quer dizer, ele havia recebido uma ordem direta e ele resolveu não obedecer. Tá? Então, aqui a igreja de Tiatira, ela está fazendo vista grossa. Ou seja, tolera, né? Na minha tradução fala tolera. Aqui deixa em paz. Deixa em paz. Não vou incomodar, não vamos arrumar confusão para nós, não, gente. Deixa ela no cantinho dela e tal. Só que deixa esse no cantinho dela, ela está contaminando toda a vida da igreja. E muitas vezes, por isso Jesus vem, né, com os olhos de fogo, com os pés de bronze reluzente ou latão reluzente e tal. Ou seja, vem nessa figura para dizer assim, gente, vamos dar um basta nessa situação. Eu vejo aqui, pastor, que existe aqui, fica implícito para mim, que há uma pressão financeira. Porque vamos imaginar o seguinte, a Jezabel pode dizer assim, gente, é o seguinte, se a gente criar problema lá, não participar das reuniões, aí nós vamos ser excluídos das guildas, das associações. Vai ser vai cair o nosso faturamento e vai cair a arrecadação da igreja. Quer dizer, eu acho que há uma pressão financeira, essa impressão que fica. Então, vamos fazer de conta, o irmão está dando uma oferta grande aqui, deixa, é a ideia que fica. Não vamos tocar no pecado, Isso, vamos tolerar. Isso. Ou seja, então, na verdade, aí que vem essa sutileza do inimigo, porque eles estão preocupados com o ganho financeiro. Ou seja, então o que está movendo aquela igreja é o mamon, é o espírito de mamon. O espírito do dinheiro, da riqueza, e deixando de confiar que Deus é o Deus da divina providência, é o Javé Jireh, aquele que traz os recursos para a vida da igreja. Embora, eu não sei se é o Barclay, um outro autor, né, que ele fala assim que seria um suicídio social, né? Ou seja, porque se você não se comprometesse e você não fosse nesses pequenos guildas, sindicatos pequenos que tinha, né, na época, você não iria conseguir fazer grandes negócios, abrir o leque de oportunidades, então você seria restrito, né, digamos, a certas coisas, né? Não. Eu me lembrei agora que um pastor me contou uma história, assim, quando o pastor faz uma confissão para mim, eu guardo o segredo, então eu não vou falar quem que é o pastor, né? Sim. Mas ele me contou a seguinte história, que ele estava numa igreja e tinha um irmão da igreja que 90% da arrecadação da igreja era aquele irmão. Sim. Só que o irmão estava em pecado, ele tinha um pecado muito grande, que precisava ser tratado, né? E ele falou, mas e se o cara ficar bravo comigo e resolver sair da igreja, né? Eu vou ter que fechar a igreja, né? Então ele disse que orou muito e olha, falou assim, ou eu sou um pastor, eu sou um rato, né? Eu não sou um rato, eu sou um pastor. Diz que chamou o irmão no escritório, né? Colocou a situação, disse que o irmão se arrependeu, né? Mudou de vida, né? Mas foi um desafio, ele sabia que se aquilo, se a pessoa reagisse de uma outra forma, quer dizer, era uma pessoa que se saísse da igreja. Sim. Né? Mas, quer dizer, eu acho que é um desafio que muitas vezes a igreja tem que enfrentar, né? Você quer o dinheiro do irmão ou quer Jesus aqui dentro, ser um pastor segundo o coração de Deus. Isso, né? Exatamente. Ele passou por isso. Eu imagino que essa situação assim, que não deve acontecer até muitas. Não é uma situação isolada, um caso isolado. Acho que a situação pode acontecer em muitos lugares. Então, no caso, né, eu posso colocar, né, nesses 30 e poucos anos de ministério, professor, só que não aconteceu nesse caso, né, do arrependimento, né? A pessoa saiu mesmo. Saiu mesmo e levou a oferta. E levou a oferta dele. Né? E eu lembro até assim, no momento, né, o Mateus ele era mais novo, né? Peraí. Eu, como sou linguado, eu falo, lá, o pastor Silvio quebrou a igreja lá, quebrou a igreja. Não, tem esse tipo de coisa. Tem esses comentários também, comentários, né? Porque muitas vezes, né, as pessoas não entendem o contexto. E eu até coloquei isso, né, para a liderança da época, falei assim, não, vocês analisaram externamente, não internamente, né? Mas é interessante, né, que a pessoa ficou esperando que eu fosse lá, enfim, né, tentar trazer perdão para ela pelo pecado dela. Eu pedi perdão, né, por ter tocado no pecado dela e tal. E é interessante, né? O Mateus, mesmo sendo novo, ele devia ter talvez uns 12 anos, ele falou assim, pai, não vai não. Não vai não, porque, na verdade,
Deus vai dar outros recursos. E realmente, né, dali alguns dias da igreja, Deus mandou um casal assim, nós não evangelizamos, eles já vieram assim, desejosos, né? Eles tinham passado pelo encontro com Deus numa outra igreja e tal, e algumas coisas eles queriam aprender mais, tal, apareceram ali. E esse casal, né, juntos, a contribuição deles era mais do que 5 famílias que tinham saído da igreja por problemas que não quiseram, vamos dizer assim, se arrepender ou, enfim, se adequar. Porque muitas vezes é mais fácil você falar o problema é o pastor, né? As coisas... Quem vê de fora fala, pô, o senhor chegou e a igreja já quebrou a igreja. Mas o que me chamou a atenção, professor, porque assim, representaria 5 famílias, 30%. Né? Depois veio esse casal, a contribuição desse casal supriu os 30%, e mais, depois ainda nós tivemos mais outras, talvez 10 famílias novas que acabaram entrando na igreja naquela época. Mas aqui é interessante, ó, Jesus diz assim para essa igreja, né? Ó, conheço tua conduta, o amor, a fé, a dedicação, a perseverança, as tuas obras mais recentes ainda, mais numerosas que as primeiras. Jesus reconhece. É uma igreja que está indo bem. Então, mas aí ele diz assim, reprovo-te com tudo. Isso é algo que o senhor não ouviu de Deus, mas com certeza, se o senhor tivesse deixado aquilo passar, falou, eu vou ficar quietinho aqui, vou arrumar confusão para mim. Então, Jesus diria, reprovo-te, Silvio, né? Porque deixa em paz Jezabel. Mas e esse é um ponto aqui, ó, você vê assim, ao invés, eu entendo, essa seria a minha interpretação dessa parte desse texto que o senhor acaba de ler, que é o seguinte, Jesus fala, se vocês estão fazendo mais obras, então, talvez ele estivesse fazendo para tentar dizer assim, olha, vamos fazer um barulho da igreja para deixar, ver se, né, deixa quieto Jezabel. Vamos correr para cá, vamos correr para lá, vamos fazer isso, fazer aquilo, outro. Jesus falou assim, gente, não adianta vocês fazerem um monte de coisa se tolera Jezabel. Então, muitas vezes nós criamos vários mecanismos, né? Vamos impulsionar a igreja, vamos alavancar a igreja, vamos correr aqui, vamos fazer encontro ali, coisa e tal. Não adianta se tolerar Jezabel, tudo isso aí é palha. E, pastor, eu vejo situações difíceis. Às vezes fala assim, mas o cara está mantendo a creche, tem criança lá. Quer dizer, eu vejo assim, esse é um momento difícil realmente, porque tem a pressão. Quer dizer, às vezes o indivíduo... há casos, né, que a gente sabe que o indivíduo, às vezes, ele é até um mafioso, ele usa a igreja ou alguma entidade como uma fachada, né? Para ele ficar bem perante a sociedade. Então, é muito difícil, muitas vezes, mas aí nós temos que lembrar, né, do nosso, como o senhor colocou na própria experiência, existe o Yavé Jiré, o Deus que supre as nossas necessidades. Sim. Ele não deixa o seu servo na mão. E foi a sua experiência do Yavé Jiré. Então, a gente tem que acreditar, professor, senão a gente vai fazer concessões. Isso. Né? E hoje nós temos visto isso, né? Talvez aqui, essa igreja de Tiatira, embora ela seja uma igreja de mais há 2000 anos atrás, mas é o mesmo contexto. Muitas vezes nós queremos estar bem na cidade, fazermos parte da roda social da cidade, frequentar os melhores lugares e tal. Né? Nós não queremos ser o chato. É verdade. Né? Não é mais ou menos como o Noé, né? Noé era o chato da cidade. Era estranho, né? Ele era estranho, porque ele talvez ele ia lá, comprava as coisas, né, a mercadoria, fazia trocas de mercadorias, enfim, né, porque ele tinha que comer, né, tal, nem tudo ele produzia, alguma coisa talvez ele trazia da cidade. Né? Mas ele ia lá e voltava, quer dizer, ele não entrava na roda da sociedade. Verdade. Pastor, veja bem, essa questão da idolatria, hoje eles estão falando, não, mas isso é uma manifestação cultural. Né? Existe uma passagem que assim, eu acho muito importante, me marca muito, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19 a 22. Né? Porque, assim, Paulo enfrentou muito o problema da idolatria. Quer dizer, quando a gente percebe que Jesus não teve problemas com idolatria, porque os fariseus, os saduceus, os judeus, em geral, aprenderam a grande lição, há um só Deus. Pelo menos isso, com todos os defeitos que eles tinham, eles eram monoteístas já. Né? Mas quando começa a pregação para os gregos, romanos, aí a coisa pega, eles eram muito idólatras. Né? Existem vários argumentos, tipo, não, é só uma estatuazinha lá, né? É uma coisa cultural. Né? E essa passagem aqui, Paulo abre o jogo, porque ele diz assim, né? Porque havia
pessoas da igreja frequentando aqueles rituais. Sim. Ele diz assim, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 a 22. Mas que digo que o ídolo é coisa alguma, né? Lá em Salmo fala, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, né? Aí ele continua assim, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios. Bom, eu não vou ler o resto do texto, mas fica muito claro. Por isso que aqui Jesus vai falar as coisas profundas de Satanás. Sim. Então, a idolatria é uma forma de satanismo. Então, quer dizer, é uma coisa muito séria mesmo. E isso está muito enraizado, né? Vamos dizer assim, o ídolo em si, ele é um aspecto daquilo que está no coração da pessoa. Tanto é que Ezequiel fala assim, levantam ídolos em seu coração. Então, um exemplo bem claro, professor, não adianta a gente, digamos, simplesmente tirar uma estatueta. Deus tem que trabalhar profundamente no coração da pessoa. Tanto Elimas o mágico, certo? Quando acontece aquela revolução do Espírito Santo ali, o mover do Senhor e tal, é queimado um monte de livros, né, que era de artes mágicas e coisa e tal. Isso lá em Éfeso. Foi queimado, né? E provavelmente Elimas, o mágico, lançou suas coisas lá, destruiu suas coisas e tal. Só que no coração dele ainda tinha um desejo. O que ele quis fazer? Ele quis se apropriar daquilo sem ter a unção. Quanto custa para mim ter esse poder? Então, interiormente, não foi o que queimou os livros mágicos dele, mas a magia estava no coração dele. Estava no coração dele. Né? Então, por isso que a sutileza de Jezabel, aí que fala das profundezas de Satanás, é uma coisa muito enraizada no coração do ser humano, aonde você fala, não tem importância, né? Só que você não pode servir a Deus e a Mamon, você não pode servir a dois senhores. Nós temos que fazer a escolha. E essa radicalidade poderia, sim, pode dizer assim, olha, isso vai afetar o meu comércio. Eu vou talvez perder clientes. Porque a maioria das festas era assim, hoje estaremos fazendo uma festa em homenagem ao deus Serapis. Então, tudo que eles iam lá eram em relação a essa divindade. Já em Coríntios, quando Paulo fala, porque o pessoal, eles iam, por exemplo, tinha lá as idolatrias, né, faziam os sacrifícios, e muitas vezes o pessoal que trabalhava nesses templos e tal, eles pegavam aquelas carnes que foram oferecidas e vendiam no açougue. Isso. Eles tinham um açougue lá. Era uma fonte de renda deles. Isso, e vendia mais barato. Só que aí Paulo falou assim, não, se você sabe que essa carne é sacrificada, é consagrada, não vá comer, não vá comprar. Entendeu? Ele fala assim, o ídolo em si, né, ele não é nada, né, porque o problema está no coração. Tá? Mas ele fala assim, se você souber, não coma, não compre, por mais barato que seja. Né, por mais barato que seja. E aí, pastor, aqui, né, nós continuando, Jesus vai dizer assim, dê-lhe um prazo para que se converta. Ela, porém, não quer se converter da sua prostituição. Ou seja, há uma paciência, né? Sim, esperar de conversão. Uhum. E aí, pastor, uma coisa que eu acho importante, muitas vezes a pessoa está passando por um momento difícil, a própria igreja, nós temos que separar duas coisas. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Nós passamos por tribulações e aflições. Mas aqui ele vai falar de uma situação, de um sofrimento, que é castigo. Acho que nós temos que até perguntar, será que isso que eu estou passando aqui é que Deus está querendo que eu cresça na fé? Ou realmente eu estou precisando passar por isso para eu me tocar, né? Sim, reconhecer, né? Porque aqui ele faz aí é que a gente vê a ligação forte que tem com a Jezabel no Antigo Testamento, que ela vai passar por muito do que está escrito aqui. Ela é lançada, né? Ela é de um local alto, né? Aí depois passa o cavalo em cima dela, né? E aí depois vem os cães, né? E termina de fazer o trabalho, quer dizer, ela é devorada por cães. Então, a morte de Jezabel é uma das mortes mais terríveis que nós temos na Bíblia, né? E o pior é que ela vai passar quando ela vai passar para o outro lado que está esperando. Que aí é mais complicado. Então, mas aqui, professor, a gente tem que entender assim, o salário do pecado é a morte. Não há condição de ter vida e vida com abundância se toleramos Jezabel.
E aqui, né, nesse versículo que foi lido, o 21, que foi dado um tempo para que ela se arrependesse, e a ideia aqui do texto, no grego, ele fala assim, deliberadamente ela não quer se arrepender. Entendeu? Ela fala, Deus não se alegra com a punição do justo, mas... mas aqui, nesse caráter dessas pessoas, eles falam assim, mas se arrepender do quê? Eu não estou errado, eu estou certo. Não há mal nenhum em você querer ter um comércio que prospere, crescer, prosperar. Não há pecado nisso. Deus é Deus da prosperidade. Né? Perceba a sutileza da coisa, o mesmo caráter, o mesmo espírito, né, operando. Então, tudo bem, então, se eu estou prosperando, se eu estou me enriquecendo, então Deus está nesse negócio. Não está. A gente não se iluda com isso. Né? Não é porque tudo está dando certo que Deus está naquele negócio. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, na verdade, ela não quis se arrepender. É por isso que vem a gravidade. Então, vai haver morte. Vai haver separação, vai haver destruição. E é o interessante que depois dele aí colocar tudo aquilo que Jezabel e sua família passaria, né? Ele usa uma frase aqui que eu acho muito importante, que ele diz assim em seguida, e a cada um de vós retribuirei segundo a vossa conduta. Ou seja, ele agora vai separar, que agora ele vai começar a falar dos fiéis, né? E aí vem as promessas, né, pastor? E aqui ele promete, inclusive, a estrela da manhã, né? Uhum. Né? Conforme recebido do meu pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã, né? Então, quer dizer, aí vem aquelas preciosas promessas. Ele já ainda diz assim, ao vencedor, ao que observar a minha conduta até o fim, conceder-lhe-ei autoridade sobre as nações, com cedro de ferro as apacentará, como se quebra vaso de argila, ou seja, vai ter poder. Né? Sim. Estão se sentindo aqui desamparados, né? Eu vou compensar. Então, existe o quê? Para Jezabel, a punição, não porque ele quer, mas porque ela não quer se arrepender. Ela não quis se arrepender. Mas para aqueles que permanecem na fé. Tem a recompensa. Tem a recompensa. E essa ideia, né, professor, a gente pode fazer um paralelo. Que, no caso de Jesus, ele fala que vai dar a estrela da manhã. Ou seja, Jezabel está nas profundezas de Satanás. Nós entramos nas profundezas do Espírito. Amém. Eu achei interessante, pastor, em relação a essas promessas, por exemplo, né? Ele diz aqui, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Então, a gente poderia ficar explicando o que é essa estrela da manhã, né? Mas aí eu me lembrei, eu até anotei aqui, eu acho que 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, né? Ele vai dizer algo aqui que ajuda a gente a entender todas essas promessas, né? Que é difícil entender. Diz assim, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Eu não sei bem o que é essa estrela da manhã. Eu não sei bem o que é esse poder aqui, mas eu sei que é algo que vai muito além daquilo que eu estou esperando. Ou seja, essa é uma marca de Deus, né? Ele sempre está muito mais do que a nossa limitada capacidade consegue entender. Então, para não entrar assim, em especulações, professor, por isso que eu falei assim, você estar tendo a profundidade de Cristo. Tá? Porque as demais coisas, né? Então, céu, rio... Você vai ter uma coroa com 10 estrelas. Então, nada disso tem importância diante da presença de Jesus. Então, o melhor, né? Porque até tem alguns grupos, até canções que falam assim, o melhor de Deus está por vir. Não, Jesus, ele é o melhor de Deus. E já veio. Né? Agora, quando vier realmente em glória e tal, nós vamos ter a plenitude do melhor de Deus. Mas nós já temos o melhor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Né? Pastor, nada a acrescentar aquilo que o senhor já colocou. Eu quero aqui apenas, já encerrando, já passamos, está sendo o mais longo diálogo, mas é porque é a mais longa das cartas, sim, né, pastor? Sim. Já pensando, inclusive, no próximo domingo, vocês que viram essa igreja e as anteriores, e vocês perceberam, essas igrejas estão cheias de problemas. Essa tem Jezabel, a outra lá tem a doutrina de Balaão, tem perseguições, tem falsas doutrinas, falsos mestres. Mas domingo que vem nós vamos ver uma igreja sem problemas. Aliás, se tem alguém pensando em trocar igreja, pastor, espere até o próximo domingo, vamos ver a igreja de Sardes. Finalmente vou chegar. Aliás, ela tem um pequeno problema, na verdade, né? Mas... espere que na próxima semana vamos ter uma igreja que não vai ter Jezabel, não vai ter falsas doutrinas, não vai ter falsos mestres, né? Então, para o próximo domingo,
nos acompanhando, nós veremos a igreja de Sardes. E realmente a gente tem que ver que essas igrejas, né, é uma amostra, né, do que seriam as igrejas, né? Só que a gente tem que olhar para a palavra, né, professor? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Né? Vigiai. Tem que estar vigiando, constantemente com os olhos abertos. Não dormir, né? Não tosquenejar, né? Não ficar cochilando, né? Mas olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós já estamos adiantando o próximo domingo, que ele vai falar muito em vigiar no próximo, na próxima lição. Com certeza. Uma marca da igreja de Sardes também. Então, até o próximo domingo com a igreja quase perfeita. Quase. Quase. Deus abençoe.